Boa noite, queridos buscadores. Estamos começando aqui mais um encontro com Ana Camargo, conversando com Ana Camargo. E hoje nós vamos falar de Eu e o Meu Sentir, que é o nosso tema agora de abril, né? A escola ficou um tempo fora do ar, por motivos pessoais meus, questões familiares, mas agora a escola está voltando, né? E voltando para continuar o seu trabalho que começou em 2013 e estamos agora convidando alguns amigos, alguns buscadores que normalmente prestigiam o trabalho, gostam do trabalho e com muita felicidade que a gente está fazendo isso hoje, né? Voltando para o que é o propósito da escola, que é encontrar buscadores de si mesmos, falar com eles toda vez que eles se interessarem pelos temas que nós estamos desenvolvendo, não é? Então sejam todos muito bem-vindos. Ainda estou convidando algumas outras pessoas que normalmente participam da Escola Exemplo Vivo e dizer que eu estou muito feliz porque estamos retomando esse trabalho, né? Inclusive hoje eu tenho uma proposta a fazer para os que chegam até aqui, que que eles tenham à mão uma folha, um papel, um bloco, algo em que eles possam escrever algumas coisas. Eu quero trabalhar mais do que nunca dentro da minha metodologia, Exemplo Vivo, e para isso eu preciso realmente de papel. Espera aí, Letícia. Deixa eu ver aqui. Sim, estava virada mesmo, Letícia. Mas agora já está tudo tranquilo. Boa noite, Jean. Boa noite, Maria Marta. Estamos começando aqui o nosso encontro, né? O 52º, conversando. O tema de março, de abril, é o tema Eu e o Meu Sentir. Ele começa hoje com pai e mãe. E no dia 27 nós temos Eu e o Meu Sentir, casal, né? Esses temas são temas muito importantes dentro da minha clínica. E eu quero aproveitar bastante, porque são temas muito amplos, mas eu quero aproveitar bastante o nosso tema aqui para dizer a vocês coisas, dar a vocês dicas para que vocês pensem sobre esse sentir que nós queremos trabalhar, eu e o meu sentir. Então, se vocês tiverem uma folha que vocês possam usar para anotar algumas questões, porque eu acho que essas questões podem ser trabalhadas depois individualmente, cada um no seu tempo, ou levando para as suas terapias, né? Os pensamentos, as reflexões que vocês tiverem sobre esses temas, né? Então, nós estamos hoje aqui, né, para falar disso. Enquanto mais alguns buscadores entram, eu quero dizer a vocês que o Conversando voltou, vai ser de 15 em 15 dias aqui pelo Instagram, né? É um trabalho da Escola Exemplo Vivo. Essas palestras, esses Conversando, eles estão lá no canal do YouTube, Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo. Então, quem viu, quem gostou, quem quer passar para o amiguinho, quem quer rever ou quem quer
acessar outros temas que eu tenha falado, e eu estou fazendo isso desde 2020, né? Então existe um menu que está à disposição de todos vocês. São vídeos que não são editados, são vídeos espontâneos, né? Então fica muito bom se você quiser ver outros temas como codependência, luto ou qualquer outra coisa, qualquer tema que interesse, é só entrar lá e assistir, né? Ele tá meio desatualizado, faltam entrar umas 3 ou 4 palestras, mas o resto está tudo lá, ok? Então vocês têm pelo menos uns 60 temas lá que vocês podem acessar ou recomendar para alguém que precise. Eu gosto sempre de repetir que o meu sonho aqui é que os conversando cheguem lá em Roraima, né? E eu ainda não consegui isso, mas eu tenho esse sonho, chegar em Roraima, né? E poder compartilhar com as pessoas que estão lá, né? Sobre o que nós fazemos. Olá, Evelyn, tudo bem? Seja bem-vinda. Demétria também, seja bem-vinda, né? E eu também quero falar algo. No sábado, nós vamos ter um trabalho da escola que é presencial. Então, de 10 às 12 no sábado, nós vamos ter o meu projeto social que se chama Encontro com Ana Camargo. Esse projeto, ele tem um custo de R$60. Eu já faço esse projeto social há muito tempo e é um momento que nós vamos trabalhar o tema do mês. E o tema do mês é eu e o meu sentir. Então, no sábado, de 10 às 13, eu falo um pouco sobre isso e depois nós constelamos com representantes de madeira. Então, é uma forma de que, para quem não conhece o trabalho da constelação familiar, entender melhor como as coisas se passam dentro da abordagem sistêmica fenomenológica, que é a abordagem que eu trabalho. E depois, à tarde, né, nós temos de 14 às 19 o workshop. O workshop faz parte do tratamento hoje com os meus pacientes, né? Quem é paciente meu paga o preço de uma sessão, né, por esses trabalhos que começam às 14 e acabam às 19, é um trabalho muito aprofundado, né, feito presencialmente. Essa foi uma forma de nós estarmos juntos, eu e meus pacientes, e temos também o nosso trabalho online, né? Então, é um trabalho aberto, as pessoas podem, quem quiser ir, pode ir, é só entrar em contato com a Letícia e garantir a sua vaguinha lá no sábado, porque nós temos um tempo, né, um tempo de uso, não tempo de uso, um tamanho de sala para dar conta das pessoas que querem ir. Boa noite, Sônia. Essa é mais uma questão administrativa, né, de botar vocês a par de como estão as coisas depois dessa nossa interrupção. Existe agora um movimento dentro de mim que é o de aprofundar mais o conversando. Eu não gostaria que o conversando continuasse só como uma palestra com a Ana Camargo sobre aquele tema que é enunciado antes, para que a pessoa veja se tem interesse ou não. Eu gostaria agora de dar algumas dicas, algumas orientações sobre o tema que eu estiver falando. Isso surgiu inclusive agora porque pai e mãe é um tema imenso, não é? E foi muita ousadia minha fazer um tema tão grande dentro do Conversando. Mas ele não é tão ousado assim. Se vocês puderem ter com vocês uma folha de papel, um bloco,
alguma coisa que vocês tenham. Boa noite, David, eu não vi você entrar. Alguma coisa que vocês possam escrever alguns pensamentos que eu tenho sobre esse assunto, não é? Eu e o meu sentir é algo bem delicado, não é uma racionalidade, né? Não é uma ação, é um mergulho em si mesmo para entender como aquele tema reverbera dentro de nós. E para começar por pai e mãe, é importante que nós tenhamos uma trilha, dicas, né? Como seria João e Maria, que vão deixando os miolinhos de pão, né? Para que as coisas possam seguir dentro daquela trilha, né? Para nós chegarmos ao pai e mãe. Então, essas anotações, elas podem ser usadas por vocês nos momentos de reflexão e meditação, porque eu tenho certeza que eu vou selecionar o que há de melhor dentro da metodologia Exemplo Vivo para passar para vocês. Então, a questão a Letícia está botando aqui, o caminho do amor, que é o nosso tema de 2023. 2022 foi o caminho da cura. E 2023 é o caminho do amor, que para mim é o único possível no nosso momento humano. É o único possível, é o caminho do amor. Então, é importante que vocês possam anotar pontos para vocês pensarem, dicas, pensamentos, né? Então, se vocês já estiverem com os seus papéis na mão, uma folha de papel, que seja, né, uma agenda, eu gostaria de começar por dizer, eu quero fazer várias interpretações do que é esse pai e mãe para um buscador adulto, porque se for um buscador adolescente, um buscador infantil, já seria uma outra pegada. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem é a diferença que existe entre o papel de pai e mãe. É um papel. Apenas um papel. Boa noite, Maria. É apenas um papel. Pai e mãe Maria, se você tiver uma folha, era bom para começar a anotar. Eu estou no primeiro ponto que nós vamos registrar. Então, o papel de pai e mãe é algo muito específico. E eu posso dizer a vocês que não há como trabalhar esse papel, não é? Então, o paciente chega, cada um de nós, enfim, vocês ampliem isso para o contexto de vocês, né? A pessoa chega com críticas, com reclamações, com dúvidas, né? Com reclamações principalmente, né? E ele está falando do pai e da mãe, do papel, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar papel, pai e mãe, pessoas, João e Maria. Então, quando um filho chega, uma filha chega e diz, pois meu pai é isso, aquilo outro, ele normalmente está se referindo à pessoa do pai, ao João e à Maria. E ainda digo mais, toda vez que um ser humano entra na avaliação e julgamento do papel de pai e mãe, ele não se resolve. Pai e mãe, eu vou dizer uma frase bem complicada para vocês trabalharem dentro de vocês. Pai e mãe, nós não questionamos. Pai e mãe, ainda vou complicar mais, é sagrado. Sagrado no melhor sentido do coração. Por quê? Se eu tenho esse pai e essa mãe em meu coração,
né? Eu tenho um suporte imenso. Por quê? Não, eu não estou falando quem é o pai e a mãe, né? Estou falando do símbolo, do papel. Se eu tenho essas pessoas, eu tenho a quem recorrer. Aqueles que me geraram, aqueles que me fizeram, aqueles que me trouxeram para cá. Então, pai e mãe não se discute. Adulto, filho adulto, não tem que apontar dedinho para pai e mãe. Ele tem que saber que quando ele faz uma crítica a essas duas pessoas, ele tem que fazer às pessoas do pai e da mãe. Ou seja, ao João e a Maria. Que é o máximo que ele pode fazer. Porque quem não reverencia pai e mãe se enfraquece. Então, por exemplo, vou falar para pessoas adotadas, né? As pessoas adotadas chegam e dizem assim: ah, mas eu tenho um pai e mãe de coração. Que bom, ótimo, né? Ótimo. E onde está esse pessoal daqui? Esse pessoal celular, esse pessoal do DNA, esse pessoal que concebeu você. Então, há uma diferença enorme. Quando nós falamos na Maria e no João, eu vou listar para vocês algumas coisas que vocês podem analisar, por exemplo. Então, ou o pai ou a mãe, pessoas, nós podemos pensar assim: qual é a família dessa pessoa? Primeiro ponto. Quais as qualidades e defeitos dessa pessoa? Como é o processo existencial dessa pessoa? Não é? Ou seja, o que é pertinente à vida daquele ser humano chamado João. Sobre esse eu posso pensar, refletir, ter opiniões, não é? Mas meu pai não. Então, quando nós fazemos essa confusão inicial, nós ficamos muito perturbados. E aí nós temos pais bons e pais ruins, mães boas e mães ruins. Não existe. Pai e mãe é algo muito precioso, muito grande, né? E que nós temos que olhar com amor, porque eles nos trouxeram ao caminho do amor, ao caminho da vida, e sobre isso e para isso, e por isso precisamos ser muito gratos, sem questionar, sem questionar. Agora, o indivíduo João, o indivíduo Maria, eu posso fazer a minha listinha de A a Z, sobre qualidades e defeitos, sobre como eles conduzem a vida deles, de humano para humano. Mas não na posição de pequeno para grande, que é como o Bert Hellinger concebe. Então, filhos são sempre pequenos. Filhos nunca são grandes. Os grandes são o pai e a mãe. Não importa como é que João e Maria fizeram isso. Conceberam a sua educação, lidaram com a sua vida, não importa. O que importa é que você tem um pai e uma mãe. Parece assim um pouco repetitivo, mas esse é um conceito muito difícil de entrar na nossa cabeça. Muito difícil. Mas quando ele entra, ele nos alivia. Ele nos alivia. Outra coisa, agora vamos para o segundo ponto. Um segundo ponto é que os pais são grandes e os filhos são pequenos. Isso é constelação, é Bert Hellinger, é princípio básico, é a ordem. Então, para que eu seja um pequeno, teve um grande e uma grande atrás de mim. Quando o pessoal começa a reclamar muito,
muito mesmo do pai e mãe que têm ou que tiveram, né? Eu digo, olha só, quando você nasceu, eles já faziam sexo. Então, é muito extraordinário que um filho resolva julgar isso, ou analisar isso, grandes e pequenos. O terceiro ponto, que é péssimo, muito ruim mesmo, é quando um pequeno, um filho, resolve analisar, julgar, pensar sobre relacionamento de pai e mãe. Sempre dá ruim. Por que dá ruim? Porque é um casal que se formou antes de você nascer. Calma aí, né? Quem é você para julgar um casal? Um casal que se fez como João e Maria. Depois se tornaram pais e mães de vocês, meus, não é? Então nós não temos o direito de julgar pai e mãe. Ah, o casamento do meu pai e da minha mãe. Porque nós vamos ficando adultos, é interessante. E ficamos muito metidos à besta. Achamos que podemos. Não, nós não podemos. Muitas vezes nós, como adultos, não conseguimos nem dar conta dos nossos casais. Dos casais que nós formamos. Quem somos nós para avaliar casal formado por pai e mãe? Deixe essas questões do casal pai e mãe com eles. Digam assim, a frase boa é essa: as questões entre vocês são de vocês. Simples assim. Eu não posso fazer nada, porque vocês são grandes e eu sou pequeno. Então, com relação às questões de papai e mamãe, não adianta filho querer tomar as dores, julgar, avaliar, sabe? Fazer, porque isso polui a cabeça de um filho de tal forma que ele não desembaralha mais daquela situação. Quando a situação dele é apenas ser filho. E é disso que ele tem que cuidar. Da relação filial que ele tem com João e Maria, com aquele pai e com aquela mãe. E o primeiro ponto, e o maior de todos, é a gratidão pela vida. Tudo começa aí. Depois a coisa, quando desdobra e fica embaralhada na cabeça dos filhos, é interessante. Porque aí papai casou de novo. Aí agora vem a madrasta. E lá vai novo julgamento sobre a escolha de papai. Não tem nada a ver. João escolheu uma segunda parceira. Maria escolheu um segundo parceiro. E filho não tem que meter a mão na cumbuca. Porque ele vai se prejudicar, ele vai se enrolar. Ele vai confundir. Ele vai se confundir. E, acima de tudo, queridos buscadores, não vão poder fazer nada. Então, às vezes, eu pego alguns filhos, né, que dizem, mas essa coisa de meu pai, eu não quero nem saber, eu quero que esse homem morra. E eu digo, caramba, como é que nós vamos caminhar? Se ele já quer que uma parte dele morra, que foi a parte que o pai deu para ele. Como é que vem uma sobrevivência boa, amorosa e saudável, se essa pessoa pensa isso daquele tal chamado pai? Não tem mais chance para ele. Agora, se ele assumir a atitude de que questões de papai e mamãe eu não me meto, tudo fica mais fácil para ele. Inclusive para constituir os próprios casais. Né? Porque
Eles se aliviam do peso dos acertos e dos erros de papai e mamãe. Que eles não foram convidados, esses filhos não foram convidados a entrar nessa história. E não devem se meter nessa história. Mesmo que esses pais tenham morrido, mesmo que isso seja apenas um sentimento, um pensamento, guarda para você. Vai trabalhar na terapia. Vai fazer constelação para ver isso melhor. Mas não eles. Eles não interessam. Eles é questão deles. Às vezes, uma pessoa chega para constelar comigo e diz assim: ah, Ana, eu quero constelar meu pai e minha mãe. Boa noite, Glaucia. Eu faço, o que você quer? Ah, eu queria que eles tivessem sido mais felizes. Cara, você não pode fazer nada. Você é apenas um mísero pequeno, um filho. Pai e mãe, eu só posso amar. Pai e mãe. Pessoas, João e Maria, né, naquele papel, eu posso pensar o que eu quiser. Mas pai e mãe não. Ao pai e à mãe é melhor eu amar. E esse amar, quando eu falo, não é aquela coisa assim fantasiosa do amor, não. É ter dentro do meu coração um pai e uma mãe. Aqueles que me fizeram, aqueles que me escolheram, aqueles que eu quero dentro de mim, porque, e outra coisa, eu não posso fazer nada. Já foi feito. Eles me fizeram. Então, isso é algo muito importante que tem que ficar registrado aí na folha. Eu agora estou trabalhando com folha, sabe, Glaucia? Que é para que as pessoas possam registrar algumas coisas que eu estou falando, porque esse vai ser meu movimento agora dentro do Conversando no Instagram. Folhinha para anotar coisas para pensar depois. Porque quando eu vi que eu e o meu sentir, pai e mãe, eu e o meu sentir é o tema de abril, não é? É muito grande, eu achei que era melhor trabalhar com papel. Meus pacientes conhecem isso, sabem que eu trabalho assim. Porque você registra, as palavras vão ao ar, ficam no ar, mas os registros não. E os registros eu posso rever, posso pensar, posso falar melhor depois com o meu terapeuta, posso conversar com um amigo sobre aquilo, né? E a palavra nem sempre eu lembro de tudo. Então, atualmente eu estou querendo que as pessoas tragam uma folhinha para se beneficiar mais desse trabalho com a minha metodologia Exemplo Vivo. Bom, nós estamos no nosso terceiro ponto, e no nosso quarto ponto, eu queria dizer algumas frases que vocês podem usar na meditação de vocês, cada um, como quiser. Se não quiser também não tem problema nenhum. São só dicas, não é? Sobre pai e mãe. A primeira frase eu vou dizer para o pai. E isso é... Ah, tá bom, Maria. Ok, isso mesmo. Carregar as anotações. A pessoa aproveita melhor, né? A primeira frase vai para o pai. Eu imaginar o meu pai, conseguindo vê-lo ou não, e entrando em contato com ele, dizer: meu querido papai, tomei tudo de você e agora eu continuo. Essa é a melhor frase, a mais balsâmica que eu conheço para um filho dizer para um pai. Tomei tudo de você, meu querido papai, tomei tudo de você, mas agora o resto eu mesmo faço. Agora para a mãe.
minha querida mamãe, tomei tudo de você e agora o resto eu mesmo faço. Então, estas duas frases, elas incluem o reconhecimento do poder. Qual é o reconhecimento do poder? Que eles foram grandes e são grandes o suficiente para serem meu pai e minha mãe. Eu estou falando de papel, eu não estou falando de pessoas. E eu gosto nesse momento de dar um exemplo, né? Nesse momento, quando eu falo disso, eu gosto de dizer que um bom exemplo de pai e mãe, de pai, é o Fernandinho Beiramar, que é uma pessoa que eu odeio assim completamente. Mas que é um pai espetacular e reconhecidamente um bom pai. Onde os filhos dele o colocam, né? Onde eles o colocam. Porque se eu for analisar essa pessoa, gente, para mim não tem nem adjetivo. Eu trabalho com drogas, então isso não tem adjetivo para mim. Porém, para um filho, ele é meu querido papai. Ok? Então, eu gosto de dar esse exemplo que é muito forte, muito assim emblemático, porque nós sabemos tudo que essa pessoa é capaz de fazer e fez, e o que ele é para os filhos dele. Entende? Então, essa ideia de grande e pequeno precisa ficar muito claro dentro de mim. Falando ainda sobre grandes e pequenos, quero dizer algo sobre o que Bert Hellinger fala do pai e da mãe, né? Então, é tipo assim, se você quer, ele falando com os terapeutas, ele dizia assim, nas formações avançadas que eu fiz com ele e tal, né? São 19 anos aqui de consteladora, tenho muitas histórias, né? Tem muitas histórias de aprendizado com ele e com o Peter, meu professor, Peter Spelter. Então, vamos lá. A questão é bem simples. Ele diz, se você quer tratar uma pessoa, um paciente seu, que seja adicto, que use drogas, que tenha algum tipo de doença, que seja emocional, né? Que seja somática, mas que seja própria do indivíduo, você tem que ver se esse indivíduo tem um pai dentro dele importante. Um pai aqui no coração dele importante. Um pai forte. Não é um pai que ficasse aplaudindo na arquibancada porque o filho fez isso ou aquilo. Não, um pai forte dentro dele. Porque desse pai forte dentro dele vem todo o fortalecimento de um ser humano adulto. Todo o fortalecimento, todo o equilíbrio emocional, né? Necessário para que ele se recupere de desequilíbrios emocionais que possa ter, de desequilíbrios da vida que ele possa ter. Então, esse é o pai. Ora, se eu não tenho esse pai dentro de mim, e ainda por cima eu o critico, eu fico esvaziado, eu fico sem suporte. Muito sem suporte. E não adianta eu querer botar um pai substituto, um amigo. Não, eu estou falando do pai que concebeu. Estou falando desta pessoa. Então, esse pai que concebeu, mesmo que eu não o conheça, né, ele, no caso do adotado, fica muito difícil, confuso isso na cabeça dele, mas depois, quando ele entende, ele se... Eu não vou usar empodera, mas ele se fortalece. Porque aí ele passa a ter
a sua origem com ele, né? Então essa é a situação do pai. Bom, agora vamos à mãe. Mãe, trabalho, dinheiro e sucesso. Mãe analfabeta, mãe que não sabia nada, mãe que só errou na vida, mas que no meu coração é a minha mãe, é o primeiro passo para desenvolver trabalho, ter dinheiro e ter sucesso. Ora, Ana, isso é tão estranho, isso é, mas é isso. E eu quero dizer a vocês que nesses 19 anos ou 20, acho que é 20, né, Letícia? Não sei mais. Nesse tempo todo, em tudo que eu já vi de constelação e na minha própria vida, isso é incrível. Isso é muito interessante, porque quando eu entro em contato com esse amor dentro de mim, eu ganho muito, muito no meu desenvolvimento emocional, mental, espiritual, energético. Eu ganho muito, não é? Se eu não tenho isso dentro de mim, eu vou fazer um processo estranho, meio que falido, porque é um processo que está faltando coisas, estão faltando coisas. E o que coisas são essas? A força deles. Agora, a coisa muito interessante, e eu vi, assistir, né? O Bert constelando alcoólico, né? Então, e ele dizendo para nós lá, olha, vai constelar alcoólico, aí eu posso estender isso, como é a minha especialidade para compulsão toda. Você vai constelar essa pessoa, trabalhe com o pai dele. E é interessante que na clínica, aí eu chamo o pai para ir lá conversar comigo, papá. E esse pai está sempre disponível. É engraçado. A mãe está sempre amorosamente envolvida, mas o pai está sempre amorosamente comprometido. É interessante como isso acontece. E aí, como fica esse filho mais forte, mas muito mais forte. Ana, você está falando um negócio esquisito. Assim, mas as coisas da vida são muito esquisitas mesmo, principalmente aquelas que nós não conseguimos explicar. E isso realmente eu desisti de explicar. Eu prefiro ver acontecer, prefiro estar com o meu paciente para que ele faça isso acontecer dentro dele, do que filosofar sobre isso. Não acho que vale a pena perder tempo racionalizando ou irracional. Como é que eu vou falar? Com algo que não é racional, mas é muito, muito profundo. Então, passamos por alguns pontos e eu quero continuar com algum ponto e posso me disponibilizar para responder alguma pergunta que vocês tenham e aí dizer algo sobre isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem falar sobre algo? Pergunta, né? Eu não posso falar sobre casos porque não tem mágica, né? Casos só conhecendo os casos. E aqui não é a hora. Mas olha só, lembrando que para quem quiser continuar se aprofundando no tema do eu e o meu sentir, no sábado de 10 às 13, presencialmente eu estarei falando disso e trabalhando dentro da constelação familiar, abordagem sistêmico-fenomenológica, né, no meu projeto social. Só para repetir, né, que é o meu projeto para aquelas pessoas que não têm condições até financeiras para bancar um tratamento psicoterápico e tal, mas que querem se beneficiar
da constelação. Então, vai ser na Rua Desembargador Isidro 18, não é? E é só falar com a Letícia Rigoli, mandar um zap para Letícia, que faz assessoria de organização, graças a Deus, para que ela controle a presença de vocês. Mas é só chegar lá, começa às 10 e acaba às 13, ok? Então esse é o trabalho da parte da manhã. Rua Desembargador Isidro Maria, número 18, na Tijuca. Esse é o meu trabalho presencial dentro do projeto social, né? Aí, para quem quiser continuar, depois de tarde, Tijuca, isso mesmo. Eu continuo com o workshop. Aí são os temas que as pessoas quiserem levar, né? A parte da manhã é que tem um tema fixo, que é eu e o meu sentir, que é o tema de abril. Ok, gente? Então, é isso, Maria. Você pode entrar em contato aí com a Letícia, com o telefone dela, e dizer que você vai ou que gostaria de ir, né? Posso dizer que o Coffee Break é muito bom, que é a Sancleia que faz, que brilha nisso, faz com muito amor mesmo. Então a gente tem um cafezinho da manhã lá, bem esperto, bem amoroso, né? Para quem for até lá, ok? Então é dessa forma que nós trabalhamos. Alguma pergunta, gente? Eu posso ajudar vocês de alguma maneira. Aí eu estou falando uma palavra que eu não falo em terapia, né? Que eu não quero ajudar ninguém. Mas eu pergunto se posso clarear alguma questão que vocês tenham sobre esse assunto, eu e o meu sentir pai e mãe. Se vocês não tiverem, eu vou falar de pensar, sentir e agir. Ana, por que você começa o tema pai e mãe pelo sentir? Porque é puro DNA, é puro molecular, é puro minha essência, está em cada célula minha. Então, esse contato, esse sentir, é muito molecular. Ele é muito DNA. Mais do que elaborações fantásticas que eu possa fazer sobre esse tema. Racionalizações, pensamentos diferentes, diversos, né? E que muitas vezes nos atrapalham. No caso de pai e mãe, na minha experiência, eu digo a vocês, não adianta ficar pensando. Não. Porque aí, conforme o que eu penso, eu julgo e eu acho, eu vou agir com relação ao meu pai e minha mãe. Ora, isso tira você da rota, tira você da trilha, que é minha relação com quem me concebeu. Tira da trilha, porque entra na história da pessoa. Quando eu começo a pensar no João e na Maria, e intelectualizo isso e racionalizo sobre isso, eu saio do vínculo puramente amoroso. Eu entro em outro vínculo. E esse puramente amoroso, ele só está no meu sentir. Aí o que acontece? Eu me desvio do caminho desse amor tão grande e tão importante, né? Porque eu vou para a pessoa. E aí pessoa, posso gastar aí 10 anos de terapia, não tem problema nenhum, né? Vamos trabalhar a pessoa do papai e da mamãe. Porém, o sentir papai e mamãe, nós não precisamos de 10 anos de terapia. Precisamos, talvez, de um pouco de boa vontade. Ana, que esquisito você falar boa vontade. Mas é esquisito mesmo. Nós normalmente não temos muito boa vontade com pai e mãe. Não temos não. Porque nós ficamos adultos e fazemos a confusão. Aí como nós estamos querendo falar de
João e Maria, a gente se perde daquele papai e mamãe. Boa noite, David Brito. Não é isso? Seja bem-vindo. Então, eu me distancio quando eu começo a analisar racionalmente sobre João e Maria, sobre meu papai e minha mamãe, e me confundo. Agora, se eu mantenho em mim meu pai e minha mãe, que eu tanto amo, que eu tanto quero manter em meu coração, aí eu preservo. É como se eu pegasse esse pai e essa mãe e colocasse no meu cofrinho de ouro. E nisso aqui eu não mexo. Isso aqui é só meu. Diz respeito a estar vivo e ser filho deles. Entende? Então isso é muito grande. Porque olhem só, vocês que já tiveram filhos e puderam continuar a paternidade, a maternidade, querem que os seus filhos olhem para vocês assim. É interessante, né? Querem que os filhos olhem para vocês assim. Mas na hora de você olhar para o seu pai e para sua mãe, você vem com uma lista de observações que já aconteceram e que me dizem que esse João e essa Maria tem esse, aquele defeito. Ok? Olha só, deixa eu também botar um item aí muito importante. Eu não estou falando aqui da palavra respeitar. Respeitar pai e mãe. O que respeitar mesmo é para João e Maria. Quem são essas pessoas chamadas João e Maria que eu respeito? Que eu reverencio? Boa noite, Duda. Que eu reverencio? Quem são essas pessoas? Não é? Quando a gente olha ao nosso redor, nos nossos cenários, quem são as pessoas que nós respeitamos? Né? Quem são aquelas pessoas que a gente diz, poxa vida, aquela pessoa é incrível. Quanta admiração eu tenho por aquela pessoa. E nem sempre isso é cabível ao João e a Maria. Não é? Eu já dei o exemplo de Fernandinho Beiramar. Então, mas como pai e mãe, é outra história. A minha sugestão é que cada um em seus processos existenciais de evolução como buscadores de si mesmos consigam separar isso de uma maneira bem esquizofrênica, separar mesmo o pai e a mãe, colocar no cofrinho e dizer isso aqui é só meu e me pertence, e pai e mãe, João e Maria, esses eu posso pensar o que eu quiser deles. Porque são pessoas tão humanas quanto eu. Portanto, passíveis, vocês sabem, de qualidades e defeitos, de histórias de vida que levaram para tal ou aquele lugar, de processos existenciais estranhos, não é? Que eu não faria comigo, não é? Ainda digo assim, que eu não faria comigo, mas eles fizeram com eles. E quem sou eu para ficar julgando? Entende? Esse julgamento é que nos atrapalha e nos impede de reconhecer a filiação emocional, a filiação espiritual. Não é? Muitas e muitas vezes, eu preciso dizer a vocês, dentro do exemplo vivo, que é a minha metodologia, muitas vezes, quando um paciente está no seu caminho de evolução pessoal, emocional, profundo, ele acaba mudando a visão de João e Maria. Ele acaba mudando, sabe? Porque ele vê que não está proporcional. Porque ele não estava medindo com a mesma régua. Ele estava medindo
pai e mãe com a regra de Ave Maria, não pode, né? Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Então, bom, essas pessoas estão chegando agora no final. Elas vão estar com essa palestra disponível lá no Instagram e depois lá no canal Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, né? Então, mais alguém teria alguma dica ou quer alguma dica ou gostaria de falar sobre algum ponto relacionado a esse tema, eu e o meu sentir pai e mãe, porque hoje estou fazendo tópicos, né? Que eu espero que vocês tenham anotado para depois conversarem com seus terapeutas, meus pacientes conversarem comigo, para que a gente evolua nessa questão que é tão fundamental, não é? Será que vocês têm alguma dica, alguma questão? Sim, se vocês não tiverem, eu vou falar de algo que me diz muito diretamente, porque acontece, né? Eu trabalho com adultos, vocês sabem, eu não atendo crianças e nem pessoas de terceira idade, mas os meus pacientes, muitas vezes adultos, né, querem resolver as questões de seus pais. E questões que podem ser de saúde física, de saúde mental, de saúde emocional, de saúde espiritual. E eu vou dizer a vocês, vou passar para vocês uma resposta que eu ouvi do próprio Bert Hellinger. Uma colega na formação avançada disse para o Bert assim: Bert, eu atualmente, a minha mãe está muito velhinha e ela gosta de me chamar gosta de dizer que ela é minha filhinha. E aí ele perguntou: e você atende? Diz que é a mãezinha dela? Ah, sim, porque aí ela fica mais feliz. Aí ele, em curto e bom alemão, respondeu: você está querendo que sua mãe morra. Você não está trabalhando para que ela fique viva. E se alguém aqui quiser cuidar de pai e mãe mais velho e que tenha que dar banho de leito nessa pessoa, deve dar assim, ó, sem olhar. Porque quando olha, desonra, coloca essa mãe e esse pai num lugar de pequenino. E não é isso que o pai e a mãe merecem ou precisam. Colocar num lugar amoroso, ok. Cuidar, propiciar que essas pessoas, né, pai e mãe, sejam bem cuidados, ok. Mas qual é o seu lugar? Na ordem, que é um dos princípios do trabalho do Bert Hellinger, a ordem natural, é assim: eu agora facilito para que você seja cuidado. Se puder colocar alguém cuidando, melhor ainda. Mas se eu tiver que fazer isso diretamente, eu preciso honrar o meu tamanho e honrar o tamanho deles. Isso é muito importante, muito importante. Eu vivi uma experiência agora, ano passado, em que meu tio de 92 anos veio morar comigo, né? E eu pude observar exatamente isso. Como ele queria, precisava ocupar o lugar de grande dele. Então, como é que eu lidava com ele? Tudo eu perguntava a ele: o que você quer?
você quer comer agora? Almoço? Você quer almoçar ou você quer lanchar? O que você quer? Não é? E sabe, a gente para se antecipar e resolver mais rápido as coisas com o idoso, nós damos as respostas antecipadamente. Mas nem sempre a resposta que ele gostaria de dar. Então, muita atenção, eu acho que lembrei disso, evidente, porque passei por essa situação, e quero ressaltar isso, né? Como as pessoas se confundem e acham que esse idoso não tem mais condição de pensar, resolver por ele mesmo. Talvez ele não tenha em muitas coisas, mas talvez em pequenas coisas ele tenha. Então, se eu não sou prepotente, arrogante, orgulhoso, eu acho que eu sou o cara, que eu posso controlar tudo, porque nós compulsivos somos assim. Você já sabe, é só ir lá na palestra Compulsão para lembrar, né? Eu tenho que dar ao outro o lugar dele. E o lugar de escolha. As pessoas gostam muito de falar atualmente o lugar de fala do outro. O lugar de fala do outro, gente, é o lugar onde ele se sente íntegro, imenso, individualizado, importante, né? Então não é só lugar de fala, é o lugar de vida. É o meu metro quadrado. É onde eu estou. Vivi a vida inteira e agora, aos 92 anos, eu não estou conseguindo viver completamente. Então, muito cuidado para não assumir uma paternidade e uma maternidade que não é sua. E sempre que possível, dar a opção para que cada um possa tomar a sua decisão até quando for possível. Saber antes, né, quais são as vontades, quais são os desejos e respeitar. E respeitar. É assim que funciona. É assim que funciona melhor no equilíbrio, que é o segundo princípio do Bert Hellinger, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Grandes dão, pequenos tomam. Grandes dão e pequenos tomam. Esse é o segundo princípio do trabalho do Bert. Não é? O primeiro eu já falei, a ordem natural, né? De cima para baixo, grandes e pequenos, sempre, desde meu tataravô, desde lá no início dos tempos, ao equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, se eu sigo isso, esses princípios, a vida acaba ficando mais fácil. Porque eu não dou murro em ponta de faca. Vamos pegar uma situação de trabalho, por exemplo, né? Tem os que mandam. Tem os que obedecem. Ah, mas isso não é legal, Ana Camargo. Sim. Então, que eu não compactue com isso. Mas é assim. Essa superioridade hierárquica dentro do trabalho, ela acaba acontecendo. E se eu quero brigar com relação a isso, eu posso brigar, vou me dar mal para caramba, vou me desgastar e provavelmente vou ter que um dia sair, não é? Mas no caso de pai e mãe, ninguém pode sair, né? Entende? Então, equilíbrio entre o dar e o tomar. E o que une? O que une um grande, um pequeno? O que une? O que une é o vínculo do amor. Quanto mais amor, melhor. Esse vínculo do amor, boa noite. Boa noite, Rita. Tudo bem? Essa vontade, né, que eu tenho é uma vontade de amar simplesmente por amar. O vínculo do amor, o vínculo amoroso, o vínculo
que nos abastece. Quanto mais amor, melhor, não é? E é assim que o Bert pensa. Então, todo o trabalho da constelação familiar, abordagem sistêmico-fenomenológica, ela é baseada no amor. E é esse tema nosso de 2023, o caminho do amor. Estou convicta, convencida de que é o caminho mais fácil, que é o caminho de melhor resultado. Pode não dar o resultado mais rápido que eu queira, mas é o caminho de melhor resultado. Então, queridos, eu acho que hoje foi isso, não é? No dia 27 vai ser o 53º Conversando e vai continuar. Eu e o meu sentir, casal, ok? Que é uma outra especialidade minha que eu tanto amo, adoro trabalhar casal. Então, dia 27 vai ser eu e o meu sentir, casal. E para aqueles que tiverem interesse, né, no sábado agora, depois de amanhã, né, nós vamos ter lá na Desembargador Isidro, eu e o meu sentir no projeto social. Será um prazer conhecer vocês, receber vocês lá, para nós continuarmos, porque lá vai ser eu e o meu sentir tudo, né? Porque ele vai acontecer antes do casal. Então vai ser eu e o meu sentir bem amplo. Vai ser um trabalho de profundidade e de amor, ok? Então, meus queridos, muito obrigada por vocês terem vindo. A palestra fica aqui no Instagram, depois vai lá para o canal do YouTube. E se vocês quiserem rever, está lá. Ou encaminhar para alguém, né? Tá tudo lá. Letícia está colocando as inscrições para quem quiser ir lá no sábado, ou para o encontro, ou para o workshop, tá bom? É só passar um zap para Letícia, que cuida tão bem desse trabalho, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada. Estou feliz por ter retomado o nosso Conversando com esse tema, ok? Até sábado. Beijos, fiquem bem, sejam felizes, não é? E muito amor, muita amorosidade consigo mesmo e com o outro, ok? Até sábado, quem for sábado, tá bom? Tchau, gente, fiquem bem, boa noite, fiquem bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, meus queridos, tchau.